Capítulo 18. Mary sentiu como se estivesse flutuando na manhã seguinte, quando ela e Jack saíram de mãos dadas na frente do estúdio onde iriam fazer a última sessão de fotos para a campanha. Ela pensou que já tivesse se apaixonado antes, mas agora sabia que nunca havia chegado nem perto disso. Só de ficar perto de Jack, seu coração se acelerava e cada centímetro do seu corpo se aquecia. E embora tivesse se passado 1 hora desde a última vez que havia feito amor, quando ele pegou a mão dela e gentilmente roçou o polegar na palma, ela sentiu como se ainda estivesse abraçada a ele, de forma quente, forte e segura, com os dois nus e saciados. E amados. Mary era conhecida por nunca se atrasar para suas sessões, diferentemente de muitas modelos que entravam no estúdio quando queriam. Contudo, naquele dia, ela e Jack chegaram uns bons 15 minutos depois de todo mundo, e ela não se importava que estivessem atrasados. Não quando cada momento nos braços de Jack era sempre precioso. Jack gentilmente tirou o cabelo dela da testa e disse: "Eu te amo." A voz dele era tão macia, tão firme ao levar os lábios perto dos dela. "Não vejo a hora que todo mundo saiba que você concordou em ser minha esposa. Está pronta?" Ela se recusava a tomar conhecimento dos nervos que pulavam dentro dela ao dizer sim. Era tão fácil perder-se nele. Ela pensou quando ele a beijou. Mas antes que pudesse sentir mais um gostinho dele, a porta se abriu e Howie descobriu o enorme segredo antes do grande anúncio. Mary ficou feliz ao ver mais deleite do que choque no rosto do sócio de Jack, quando ele os guiou para dentro do prédio com alegria. O lindo anel de diamante na mão esquerda dela chamava atenção, e antes que Mary pudesse perceber, Howie já lhe dava um beijo no rosto para parabenizá-la, batendo nas costas de Jack. "Pessoal", ele chamou, "creio que Jack e Mary têm um anúncio muito importante para fazer." Tudo aconteceu tão rapidamente, um redemoinho desde a torta com sorvete com Jack até jurar que não ia misturar negócios com prazer e então não conseguir cumprir suas promessas, suas próprias regras ao se apaixonar perdidamente por ele. Mas de uma vez ela se preocupou por estar envolvida e com a rapidez com que tudo tinha acontecido, mas a cada vez a constância de Jack a reconfortava. Durante todo o percurso ele foi tão doce, tão paciente com ela, mesmo quando os dois chegaram ao limite da loucura e do desejo. Como, ela se perguntava, quando estavam prestes a anunciar não apenas seu relacionamento, mas também o noivado. Esses medos haviam tanto estabelecidos, podiam ressurgir novamente. O medo, em sua experiência, sempre foi condicional, mas Jack não era assim. Ele jamais a trataria dessa forma. Trataria? Mary. Embora todos estivessem esperando pelo grande anúncio, Jack olhava para ela como se os dois fossem as duas únicas pessoas na sala. Ele se levantou, se lembrou da forma como havia se sentido na Union Square, na primeira vez em que o viu em meio à multidão de estranhos. Desde o primeiro momento sentiu como se o conhecesse, e ela soube que ele era especial. Só porque outras pessoas no passado a tinham desapontado, não significava que ele iria fazer isso também. Além disso, Mary ouviu com a família dele, viu a forma como ele e os irmãos sempre apoiavam uns aos outros, não importa o que acontecesse. Dizendo a si mesmo que confiar em Jack não tinha como ser a decisão errada, Mary apertou a mão dele e deixou o calor que emanava da pele de seu amado acalmar seus nervos. "Vamos contar a eles, Jack. Em todos os seus sonhos de amor,
Ela nunca vislumbrou que um homem como ele pudesse existir, um homem que fosse completamente aberto em todos os momentos em relação aos seus sentimentos por ela. Mary nunca foi de demonstrações públicas de afeto. No ramo do entretenimento, isso é quase sempre falso, mas agora ela não conseguia resistir à vontade de beijá-lo. Quando ela se afastou, Jack a trouxe para perto de novo e então finalmente disse ao grupo: "Sinto-me muito feliz em dizer a todos vocês que Mary aceitou se casar comigo." Em seguida, Allen abriu uma garrafa de champanhe e foi servindo todo mundo. Como? Ela se perguntou. Ele já tinha uma garrafa de champanhe a postos? Percebendo que era apenas o lado cético dela, que não parava de tentar aparecer para arruinar tudo, ela notou que não seria totalmente impossível que Allen tivesse champanhe no gelo para celebrar o fim da campanha bem-sucedida e o lançamento que se aproximava. "Estou tão feliz por você ter encontrado o amor verdadeiro", Gary disse ao dar-lhe um abraço bem apertado. Quando lhe ocorreu que Gary era o único ali que pareceu ter ficado inteiramente surpreso diante do anúncio de Jack, ela supôs que era porque Gary era o único que conhecia sua história e sabia o quanto ela havia sido magoada antes. Quando ele se afastou para terminar de arrumar as câmeras, embora ela só tivesse dado uns golinhos, Mary já sentiu o champanhe subir em sua cabeça, então desistiu de continuar bebendo. Ela estava prestes a entrar no camarim para arrumar o cabelo e a maquiagem para as fotos quando Larry disse: "Ei, agora que você e Jack estão noivos, por que não tiram umas fotos dos dois juntos com a agenda eletrônica de bolso?" Mary sentiu um aperto no estômago diante da sugestão de usar imagens dos dois como casal para vender a invenção de Jack, mas ao mesmo tempo em que ela estava tentando se livrar desse mal-estar, Jack já balançava a cabeça negativamente. "Mary é o rosto do nosso produto. É ela que as pessoas querem ver usando a agenda eletrônica de bolso, não o engenheiro que trabalhou dentro de uma garagem nos últimos 10 anos. Na verdade," Howie disse, esfregando o queixo, "vocês dois ficaram muito bem juntos." "Muito bem. Layla até disse isso para mim depois daquela noite no bar. Eu não ficaria nada surpreso se as pessoas reagissem muito bem vendo vocês dois como reagem vendo só a Mary. E talvez a cara feia do Jack possa fazer com que mais mulheres se tornem compradoras." Mary sentiu-se dividida. Os medos antigos gritavam dentro dela, avisando-a para não ser tão estúpida uma segunda vez ao tirar fotos para uma campanha em que se apaixonar pelo fundador da empresa tivesse qualquer coisa a ver com isso. Mas ela amava Jack e queria o melhor para ele, e essa experiência com publicidade nos últimos 13 anos dizia a ela que fotos dos dois juntos cairiam muito bem mesmo. Ela olhou para Jack e sorriu. "É uma boa ideia, vamos fazer isso." Jack a pegou nos braços, claramente preocupado com a decisão que ela tinha acabado de tomar. "Vamos ficar com o plano original, Mary. Não quero que você se arrependa de nada, nem agora nem nunca." Só para que ele ouvisse, ela disse: "Seu sonho é tão importante para mim quanto para você. Acho que devemos isso a todos os anos de trabalho na sua garagem para convencer as pessoas a darem uma chance à sua invenção." Ela levou a mão ao rosto dele e sorriu. "Além disso, como Howie disse, as mulheres vão ficar loucas por você." Gary pegou a câmera e se aproximou deles na esperança de capturar o momento pungente. "Mary, Jack." Finalmente Jack fez um tímido aceno de cabeça. Larry deu a eles a agenda eletrônica de bolso. E ela se segurou tanto em Jack quanto em seu sonho quando os flashes da câmera começaram a disparar. Várias horas depois, Gary declarou que eles tinham fotos mais do que suficientes e foi revelá-las imediatamente na câmera escura para criar o anúncio final a tempo para o lançamento.
Mary percebeu que nunca havia se divertido tanto na frente da câmera antes. Ela sempre conseguiu se apresentar com as pessoas observando-a, mas quando estava nos braços de Jack, tudo e todos pareciam ter verdadeiramente desaparecido. Foi totalmente diferente da sessão de fotos que fizera com Romaine. Foi divertido, nada sério, improvisado, nada planejado. Jack era, como ela suspeitava, natural na frente da câmera. Gary ficou praticamente babando em cada foto que fez de Jack, e ela tinha a impressão de que o fotógrafo não foi o único. Homens maduros e rústicos como Jack eram sempre muito exigidos na indústria publicitária. Era óbvio que se ele algum dia desistisse da engenharia, podia ter uma lucrativa carreira na frente das câmeras. Claro que ela sabia que ele jamais desistiria de seu trabalho, não quando sua mente brilhante estava sempre correndo em direção à próxima invenção. Mary foi para o camarim mudar de roupa e estava voltando quando ouviu Larry e Howie conversando excitadamente, suas vozes viajando pelo corredor até ela. Dá para acreditar que tudo isso está indo tão bem? Larry disse para Howie. Graças a Deus, passamos pela sessão de fotos de Mary naquele dia na Union Square. Ela sorriu, concordando com eles. Encontrar Jack naquele dia mudou a vida dela do jeito mais maravilhoso. E graças a Deus ela aceitou o pedido de casamento de Jack. Howie acrescentou. Allen estava completamente certo quando nos disse ontem à tarde que a imprensa ia devorar o assunto do encontro dos dois e o fato de terem se apaixonado durante a campanha. Ele até fez umas pesquisas e parece que vai haver muito interesse. Deve ser por isso que ele saiu tão rápido da comemoração hoje de manhã, para dar todos esses telefonemas para confirmar a notícia agora que ela está usando o anel. Allen sabia sobre ela e Jack ontem à tarde? Ele falou com Howie e Larry sobre isso e agora a imprensa ia amar ver o anel de Jack no dedo dela? Mas ele só pediu Mary em casamento à noite. Além disso, eles concordaram em manter o relacionamento apenas entre eles. Na verdade, Jack foi o único que disse que queria manter as coisas em sigilo um pouco mais, assim que declararam o amor que sentiam um pelo outro. Então, como eles já sabiam de tudo. O plano foi perfeito desde o começo. Larry concordou com alegria. Plano? Mary sentiu como se o seu coração estivesse sendo rasgado ao meio ali mesmo. Tinha tido o plano perfeito. Ela se segurou na parede e se esforçou a respirar fundo. Agora que ela sabia como havia sido tola, seria mais fácil correr, partir, entrar em um avião para algum lugar, qualquer lugar, e nunca mais ver Jack. Entretanto, maior que a vergonha de ter sido facilmente enganada era a sua raiva, e naquele momento a fúria era tudo o que havia entre ela e a dor amarga de um coração partido. Ela caminhou rapidamente pelo corredor, onde Jack estava com vários membros da diretoria das indústrias Walter e disse: "Precisamos conversar." Ela não conseguiu esperar pela resposta dele ao voltar para o camarim. Quando ouviu a porta se fechar atrás dela, rodopiou. "Quando foi que você contou a todo mundo que estávamos juntos? Você ficou se gabando da primeira vez que nos beijamos? Você deu a eles todos os detalhes sobre a primeira vez que transamos? Vocês todos brindaram por terem conseguido me convencer a ser o rosto tanto do produto quanto do seu joguinho? 2 pelo preço de 1? Mary?" Ele começou a estender as mãos para ela, mas ela recusou e ele as abaixou. "O que está vendo? O que aconteceu? Como você ousa agir como se não soubesse o que está acontecendo?" As palavras dela mais pareciam um rosnado. "Pensei que você fosse um cavalheiro, que fosse um dos raros homens que realmente se importavam com o que eu queria, com o que eu precisava. Pensei que eu fosse mais do que um rosto bonito, mais do que alguns dígitos para acrescentar aos seus resultados finais.
O peito dela estava tão apertado que mal podia respirar. Mary deu vários passos para longe dele, como se isso fosse ajudá-la a encontrar oxigênio. Quando você iria pedir o anel de volta? Você ia esperar até que as vendas se firmassem o bastante até não ser mais importante para ninguém o fato de não estarmos juntos? Droga, Mary, do que você está falando? Um músculo soltava do maxilar dele. Por que eu iria querer o anel de volta? Ele começou a caminhar na direção dela novamente, mas Mary sabia que assim que ele pusesse os braços nela, iria se esquecer de se proteger. Cederia ao coração tolo e continuaria amando Jack mesmo assim. Entrando em pânico, sentindo o temperamento italiano se elevar e encobrir o bom senso, Mary tirou o anel de noivado e o jogou nele. XIX. Que diabos havia acontecido ali? Jack estava no meio do camarim de Mary, surpreso com os gritos dela, que diziam que ela o havia usado, atingindo-o na cabeça com o anel de noivado que ele tinha dado a ela. Ele nunca foi um homem nervoso, nunca brigara na escola, nem erguera os punhos por nada, além do treinamento de boxe na academia. A maioria das desavenças, ele pensava, podia ser resolvida com uma ou outra conversa racional, mas Mary nem tentou conversar com ele, e era isso que o incomodava. Ela surtou completamente. Embora ele sempre visse e sentisse as chamas do fogo entre eles quando faziam amor, nunca tinha visto daquela forma, tão furiosa e tão magoada, e parecia ter se fechado completamente para ele. A sobrancelha dele pulsava no local onde o anel havia sido atirado, mas não era nada comparado ao nó no estômago só de pensar que ela poderia deixá-lo. A mão dela já estava na maçaneta quando ele a pegou. O medo de perdê-la dificultava o pensamento, por isso não conseguiu fazer nada além de puxá-la pela cintura e trazê-la para perto dele abruptamente. A respiração dela acelerou de surpresa diante da forte pressão dos braços dele nela. Diga-me o que aconteceu que a deixou tão chateada. A fúria dela misturava-se à dele, mas ele se esforçou para manter a voz tranquila. Ela tentou se soltar dos braços dele, mas ele não deixou. Me diga o que houve de errado. Você me usou. A frase dela terminou em um soluço, e embora ele soubesse que ela estava furiosa, teve de lhe dar um beijo na cabeça. Quando ela sofria, tudo o que ele queria era ajudá-la, amenizar a dor dela, mesmo sendo ele a última pessoa na terra que ela quisesse que fizesse isso. Passo tanto tempo olhando para placas de circuito e telas de computadores que sei que sempre deixo de notar o que está acontecendo na vida real. Gentilmente, ele a virou em seus braços para olhar em seus olhos. Jack pôs a mão em seu queixo e levantou o rosto dela para que ela olhasse para ele. Se eu cometi um erro com você, quero mais do que qualquer coisa corrigi-lo. Por favor, me diga o que eu fiz para que eu possa consertar. Mas quando ela olhou para ele, seus olhos se arregalaram. Você está sangrando. Ela cobriu a boca com a mão trêmula e seus olhos se ergueram de lágrimas. Houve uma batida na porta e ela se abriu antes que Jack pudesse avisar quem quer que estivesse lá fora para ficar lá. Aí estão vocês. Larry estava muito excitado com o sucesso para perceber qualquer coisa errada. Um jornalista e um fotógrafo de São Francisco tinham esperança de tirar umas fotos e entrevistar vocês dois. Imaginei que os pombinhos estivessem passando um tempo a sós. Jack não tirou os olhos de Mary ao responder. Vamos sair em alguns minutos. Larry olhou para os dois e franziu a testa subitamente. Percebendo extremamente desconfortável, ele recuou. Claro, tudo bem. Ótimo. Ele fechou a porta atrás dele. A boca de Mary tremia ao olhar para o corte na sobrancelha de Jack. Meu Deus, eu sinto muito, não queria machucar você. Estou machucado, ele disse ao pegar as duas mãos dela.
mas não porque você jogou o anel em mim. O que me magoa mais que tudo foi você ter duvidado até mesmo por um segundo de que o amor que sinto por você seja real. Ela suspirou fundo. Preciso saber por que você não esperou até o produto ser lançado para me pedir em casamento. Tive que pedir porque eu não conseguia esperar, mas nem um segundo para saber se você seria minha, para sempre. Sei que o momento foi péssimo, já que há tantas coisas acontecendo. Espere aí, ela disse, interrompendo. Você não achava que o momento era perfeito? Ela gesticulou em direção à porta. Assim poderíamos fazer essa sessão de fotos e as entrevistas hoje para vender sua invenção como um casal. De repente, ele sentiu ter tomado uma martelada na cabeça e tudo ficou claro. Embora Jack amasse mais do que jamais amou ou amaria ninguém, ele queria sacudi-la. Você acha que eu estou usando você como Roman a usou? Os olhos dela piscaram com um turbilhão de emoções, medo, esperança e algo meio parecido com vergonha. Todo mundo parecia tão feliz por nós hoje, e isso foi adorável, mas então comecei a juntar as peças. Allen já tinha o champanhe. Você aceitou posar com a maior facilidade e depois ouvi Howie e Larry falando que o momento foi perfeito e que a notícia do noivado de conto de fadas entre a modelo e o engenheiro faria ainda mais pressão e venderia mais unidades do que eu teria vendido ao apresentar a invenção sozinha. Que mais eu poderia pensar? Que eu te amo e que jamais magoaria você como um sacana imoral fez. Mary ganhou a vida. Com seu belo rosto expressivo por mais de uma década, ela sabia mudar o olhar de feliz para triste e para pensativa entre uma foto e outra, mas ela nunca escondeu as emoções de Jack, e era por isso que ele conseguia facilmente ler a esperança no rosto dela junto com o medo contínuo. Mas na primeira vez em que você me viu, na primeira vez em que você falou comigo, você me queria para o negócio. Naquele dia em que a vi na Union Square, senti como se um raio tivesse me atingido. Eu sabia que você seria perfeita para a agenda eletrônica de bolso. Mas, mais importante, eu sabia que você seria perfeita para mim. Ele segurou o olhar, forçando-o a reconhecer a verdade com isso. Eu sei que me precipitei na lanchonete e fiz tudo errado, mas os negócios nunca vieram em primeiro lugar, nunca, e eu sempre quis você por você. Mas você nem me conhecia naquele primeiro dia. Sim, eu conhecia, sempre conheci você, Mary. Como? Ela perguntou em um sussurro. Como se ainda não fosse possível acreditar que ele a amava. Ontem à noite, depois que ele fez o pedido e ela aceitou, ela disse: Não acredito que você me ama, não acredito que isso seja real. Preso aos beijos dela, ao calor entre eles, ele não quis prestar muita atenção, não quis admitir que havia alguma coisa errada. Mas agora ele sabia. Ela ainda duvidava do amor dele. Eu conheço você, anjo, pois toda vez que você sorri eu vejo um calor honesto em seus olhos. E naquele primeiro dia na Union Square, quando você pegou a garotinha que correu pelo set e riu com ela, eu vi que sua beleza era muito mais profunda que a superfície. Todo momento que passei com você desde então fez com que eu te amasse mais. Mas eu acabei de acusá-lo de me magoar e joguei o anel em você e magoei você. Ela olhou para o corte na sobrancelha dele com arrependimento profundo. Como você pode me perdoar? Porque eu te amo. Pensei que minha mãe me amasse também, mas ela nunca me perdoou pela forma como eu me comportei, pelas coisas que eu disse. Tudo ficou claro em um instante. Disseram a Mary que a amavam e ela retribuiu esse amor com o coração aberto e honesto. Primeiro com a mãe, depois com Romain, somente para que seu amor fosse jogado fora como se fosse inútil. Não me importo com seus gritos, ele disse. Não me importo com as coisas que você jogar em mim. Não vou a lugar algum, Mary. Nem agora, nem nunca. Amei você desde o primeiro momento e vou amá-la até o último. Ela segurou o rosto dele com as mãos. Foi por isso que doeu tanto pensar
que o que você sentia por mim não era real, pois eu sabia que isso nunca mudaria o que estava no meu coração, porque eu sabia que iria continuar amando você e ao mesmo tempo que não posso prometer que não vou gritar às vezes, nem estourar, nem fazer suposições totalmente erradas por estar com medo, posso prometer que jamais vou tirar esse anel novamente. Por favor, ela disse delicadamente, você o colocaria de novo no meu dedo? Sem querer me soltar, sem quererem se soltar um do outro, eles se moveram juntos para que ele ainda pudesse segurar a mão dela enquanto pegava o anel no chão. Ele olhou fundo nos olhos dela e colocou o anel no lugar. Para sempre. Ela ecoou as palavras nos lábios dele. Teria sido mais fácil continuar beijando Mary, perder-se em seu calor, com sua maciez e deixar todo o resto para depois. Mas ele sempre foi honesto com ela e sempre seria. Você precisa saber que Allen sabia que eu ia pedir você em casamento. Jack nunca se preocupou com o orgulho, mas pela segunda vez em 24 horas se viu engolindo fundo. No momento em que vi este anel, sabia que tinha que ser seu e queria que você o usasse como um símbolo do amor que sentíamos um pelo outro. Ele balançou a cabeça negativamente, odiando ter de admitir que não tinha dinheiro suficiente para o anel. Dinheiro nunca pareceu tão importante antes, não quando tudo o que ele tinha era suficiente para manter um teto sobre sua cabeça e comprar os equipamentos de que precisava para sua pesquisa e desenvolvimento. Fui até Allen pedir um empréstimo, que esperava ser um adiantamento dos lucros. Quando ele me perguntou por que eu precisava do dinheiro, contei a ele que estava apaixonado por você e queria pedi-lo em casamento. Ah, Jack, eu amei o anel, mas você poderia ter comprado um anel de uma loja de brinquedos que eu teria amado do mesmo jeito. Sei que você não precisa de joias elegantes, que você deve ter centenas, mas não foi por isso que eu quis dá-lo a você. Um diamante, ele disse suavemente enquanto ela acariciava seu peito bem próximo ao coração, sempre que bateria mais forte quando ele estivesse por perto. É quase impossível de ser quebrado, não importa o quanto você tente. Ele ergueu o olhar para ela e complementou, assim como nós.